O mundo está cheio de vozes. Gritos de ego, ruídos de comparação, promessas vazias de glória imediata. Mas o verdadeiro vencedor não precisa anunciar sua marcha. Ele não brada sua dor, não exibe sua disciplina, não grita sua vitória. Ele cala e caminha. Porque entendeu que força real é silenciosa, e que quem precisa provar algo aos outros, ainda não conquistou nada de verdade. A vitória começa quando o ruído termina. E o silêncio, esse silêncio de aço, se torna a armadura do espírito forte. Marco Aurélio escreveu: não perca mais tempo discutindo sobre como deve ser um homem bom. Seja um. As palavras são fáceis. O silêncio exige ação. E ação constante, disciplinada, invisível aos olhos do mundo. Se você está cansado de gritar por reconhecimento e receber apenas o eco do vazio, escreva nos comentários: eu escolho o silêncio que constrói. Essa frase não é um desabafo. É uma escolha. Um compromisso. De parar de buscar aprovação e começar a buscar evolução. De calar a boca e deixar que sua disciplina fale por você. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de silêncio mais do que conselhos, e inscreva-se no canal Sentinela Estoico. Aqui, cada palavra é uma lâmina que corta o caos. Cada ideia é uma âncora no meio da tempestade. E cada vídeo é um passo a mais na sua jornada de paz, e que vibra o que poder interior. Respire fundo. O que você vai ouvir agora não é apenas um roteiro, é um espelho. Um chamado àqueles que já se cansaram de falar. E agora decidiram agir. Lição 1. O silêncio como declaração de força. Cale a boca e vença. Não como quem se esconde, mas como quem entende. Entende que há uma diferença brutal entre falar sobre ser forte e ser forte em silêncio. O fraco precisa de plateia. Precisa contar ao mundo o quanto está tentando. O quanto está sofrendo. Mas o estoico olha para dentro. Ele sabe que o esforço verdadeiro não é notícia, é a rotina. Sêneca escreveu: quanto mais alguém se mostra, menos ele é. E é exatamente isso que estamos esquecendo. Vivemos numa era em que o esforço virou espetáculo. Cada passo documentado, cada sacrifício gravado. Mas existe uma força antiga, quase extinta, que habita no homem que cala e constrói. Ele acorda cedo e não posta. Ele treina duro e não comenta. Ele resiste às tentações e não pede aplausos. Porque sua alma não busca palmas. Busca paz. Ele não precisa vencer por fora, ele precisa vencer por dentro. O silêncio se torna seu escudo. E a constância, sua espada. Cada decisão que toma na solidão vale mais do que 1000 discursos em público. Quem cala, não se esconde. Quem cala, se prepara. E quando finalmente vence, não precisa anunciar. Porque a vida já ecoa a sua conquista. Imagine o gladiador na arena, não gritando, mas olhando em silêncio o inimigo nos olhos. Ele não precisa provocar. Seu silêncio é a tempestade antes do golpe. Essa é a essência do verdadeiro guerreiro. Ele não se gasta explicando sua luta. Ele vive ela, minuto a minuto, sem testemunhas. Epicteto ensinava: não busque que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que aconteçam como realmente ocorrem, e você será feliz. Mas como alcançar isso? Com silêncio. Silêncio diante do fracasso. Silêncio diante da crítica. Silêncio até mesmo diante do sucesso. Pois o homem que cala e age está sempre vencendo algo que o mundo não vê, o próprio ego. E essa é a batalha mais dura. Quando você aprender a calar sua fome de validação, terá dado um passo gigantesco na sua jornada estoica. Não porque será admirado, mas porque finalmente será livre. Lição 2. O inimigo interno fala mais alto. Calar a boca não é só recusar o barulho externo. É principalmente silenciar o inimigo interno, aquele que sussurra dúvidas, exige reconhecimento e se alimenta da ansiedade por resultados rápidos. Esse inimigo veste sua voz, seus pensamentos, seus medos. Ele é sutil. Diz coisas como: você precisa mostrar progresso. Você precisa provar que está vencendo. Mas vencer de verdade não exige prova.
Exige presença. Marco Aurélio notou em suas meditações: a melhor maneira de se vindar é não se tornar igual ao seu agressor. E muitas vezes, o maior agressor é essa parte de nós que quer aplausos antes de merecer respeito. Essa voz precisa ser calada. E só se cala com ação. Com disciplina. Com decisões tomadas longe das luzes, perto do abismo interno. O silêncio externo é um reflexo do equilíbrio interno. Não se trata de esconder sua jornada, mas de protegê-la. Como se protege uma chama contra o vento? Você já percebeu como o mundo premia os barulhentos? Os que mostram, mesmo sem fazer. Os que gritam, mesmo sem lutar. Mas o estoico não joga esse jogo. Ele entendeu que a única vitória que importa é aquela que ninguém pode tirar. E essa só nasce no silêncio da mente disciplinada. Epicteto dizia que ninguém é livre até que domine a si mesmo. E dominar-se é calar-se diante da necessidade desesperada de ser visto. É seguir firme, mesmo quando ninguém está olhando. É repetir o treino, a leitura, o hábito, o sacrifício. Sem uma câmera, sem um mic, sem uma palavra. Porque ele sabe, o barulho do mundo nunca vai preencher o vazio da alma. Mas o silêncio da constância constrói uma paz que nenhum aplauso pode comprar. O verdadeiro campo de batalha não está fora, está dentro. É lá onde você enfrenta o inimigo mais traiçoeiro. Aquele que tem seu rosto, sua voz, seus argumentos. Ele diz que desistir agora é compreensível. Que você já fez o suficiente. Que merece descanso. Mas o estoico não negocia com essa voz. Ele a encara. Não com fúria, mas com firmeza. Não com palavras, mas com ações silenciosas e consistentes. Esse inimigo interno conhece suas fraquezas. Ele não grita, ele sussurra. E é por isso que calar a boca é, muitas vezes, calar a própria mente. Redirecionar seus pensamentos como um general em guerra. Impedir que a autocompaixão se torne sabotagem. A disciplina começa onde a justificativa termina. E o silêncio, nesse ponto, deixa de ser ausência de som para se tornar presença de força. Lembre-se. Cada vez que você se cala quando poderia reclamar. Cada vez que você age quando poderia se justificar. Cada vez que você constrói no escuro enquanto todos dormem. Você vence. Não com estardalhaço, mas com honra. A honra de quem se levanta não para ser visto, mas porque precisa levantar. Lição 3: o peso das vitórias invisíveis. Não são os grandes gestos que moldam o caráter. São as pequenas vitórias que ninguém vê. Levantar quando ninguém está assistindo. Persistir quando tudo dentro de você quer parar. Escolher o certo, mesmo quando seria mais fácil se esconder atrás de desculpas. A maioria vive como se a vida fosse um palco. Tudo precisa ser mostrado, comentado, aprovado. Mas a força real começa quando você se retira do espetáculo. Quando compreende que a sua transformação não pertence ao olhar alheio, mas ao compromisso íntimo com aquilo que ninguém pode tirar de você, a integridade. Sêneca escreveu: a alma nobre tem por si mesma o melhor espetáculo. E é nesse silêncio interior que ela cresce. Sem testemunhas. Sem fãs. Sem palmas. O verdadeiro estoico não busca visibilidade. Ele busca profundidade. Ele sabe que cada ato oculto de disciplina constrói não apenas resultados, mas raízes. E quando os ventos vierem, e eles virão, as árvores de vaidade tombarão. Mas ele permanecerá, porque foi forjado no escuro. O silêncio de quem persevera é mais poderoso que 1000 discursos. Cada manhã em que você levanta sem querer. Cada treino cumprido sem motivação. Cada leitura feita sem urgência. Essas são as batalhas que o mundo nunca verá, mas que você jamais esquecerá. Marco Aurélio, mesmo como imperador, escreveu apenas para si. Não buscava reconhecimento. Buscava retidão. E essa é a essência da vitória verdadeira. Fazer o que é certo mesmo quando ninguém aplaude. Viver como se houvesse um tribunal invisível, onde o único juiz é a sua consciência. Você pode enganar os outros com palavras,
mas nunca enganará sua alma com fingimentos. E é por isso que a vitória silenciosa é a mais pesada. Porque ela carrega não o orgulho do feito, mas a dignidade do esforço que ninguém viu. O barulho pode impressionar, mas só o silêncio sustenta. E é nele que se lapidam os homens que vencem de verdade. Se você já entendeu que as batalhas mais difíceis são travadas em silêncio, escreva nos comentários. Eu escolho vencer no escuro. Essa não é apenas uma frase. É um juramento. De continuar mesmo sem plateia. De construir uma força que não depende de testemunhas, mas de verdade interior. Curta este vídeo agora mesmo. Compartilhe com alguém que está lutando sem ser visto. E inscreva-se no canal Sentinela Estoico. Aqui, não aplaudimos aparências. Cultivamos raízes. Erguemos muralhas indizíveis com palavras que cortam o ruído e acendem a consciência. Você não precisa ser visto para estar vencendo. Você só precisa continuar. Lição 4. A disciplina que não faz ruído. A disciplina verdadeira não precisa de anúncio. Ela não chega com discursos, não exige atenção. Ela se move no escuro, age no silêncio, constrói no anonimato. Enquanto o mundo exibe rotinas como troféus, o homem estoico simplesmente cumpre a sua, com a solenidade de quem faz o que deve, não o que impressiona. Ele não acorda cedo para contar alguém. Ele não treina para ser elogiado. Ele não lê para parecer sábio. Ele faz tudo isso porque entendeu que há uma honra profunda em obedecer a uma ordem que ninguém deu, exceto sua própria consciência. Marco Aurélio escreveu: pense como um homem de ação e haja como um homem de pensamento. Essa é a medida do estoico: pensar com clareza e agir com constância. Sem alarde. Sem vaidade. Porque sabe que a disciplina não precisa ser vista. Ela precisa ser mantida. A disciplina é a forja da liberdade. E o silêncio é o ambiente onde ela se fortalece. Não existe liberdade sem disciplina. E não existe disciplina verdadeira sem silêncio. Quem depende de motivação externa não é livre, é refém. Refém de aplausos, de reconhecimento, de estímulos constantes. O estoico corta essa dependência. Ele se torna o seu próprio comandante. Sua mente é um campo de batalha, e suas ações são os soldados silenciosos marchando diariamente, sem hesitar. Ele entende que cada vez que cede à preguiça, está lutando contra si mesmo. E cada vez que age mesmo sem vontade, está escrevendo seu nome nas colunas invisíveis da grandeza. Essa disciplina muda tudo. Muda o corpo. Muda o caráter. Muda a forma como você se olha no espelho. Porque agora, você não vive mais para agradar os olhos dos outros, mas para honrar o próprio caminho. E isso não faz ruído. Isso faz história. E quando os olhos do mundo finalmente se voltarem para ele, verão apenas o resultado, não o processo. Porque o processo foi feito no escuro, com suor silencioso, com escolhas que pareciam invisíveis, mas que ergueram o império por dentro. E esse império ninguém pode tomar. Lição 5. A glória que nasce da escuridão. Há uma glória que não se revela nos palcos. Ela nasce nas horas silenciosas, nos dias repetitivos, nas decisões feitas quando ninguém vê. Essa glória não é barulhenta, não pede testemunhas, não se veste de ouro. Ela se esconde na firmeza de quem segue mesmo exausto. Na sobriedade de quem não negocia seus valores, mesmo quando o mundo inteiro parece ter um preço. O estoico entende que a verdadeira grandeza não precisa ser reconhecida. Ela precisa ser vivida. E viver com grandeza é permanecer reto quando tudo ao redor se curva. É manter o foco quando a mente quer fugir. É sustentar o caráter como uma rocha, mesmo sendo tentado pelo prazer, pelo medo, pela vaidade. Epicteto escreveu: se queres ser bom, começa por acreditar que és mau. Essa frase corta fundo. Porque ela revela que o primeiro passo rumo à glória é reconhecer que ainda há lama dentro de nós. E só quem reconhece suas sombras é capaz de purificá-las. A glória silenciosa não é conquista imediata, é lapidação constante. Ela exige paciência. Exige sacrifício. Exige que você caminhe longos trechos sem sinal de progresso.
mas com a certeza inabalável de que está indo na direção certa. Essa glória não bate à porta. Ela se revela aos poucos, como a luz que rasga a névoa após a tempestade. Você não a vê de imediato, mas sente sua presença crescendo a cada escolha reta, a cada tentação vencida, a cada impulso dominado. É uma chama interna, alimentada por ações discretas, por decisões difíceis, por integridade mantida mesmo no cansaço. Ela é silenciosa, sim, mas incendeia por dentro até que você se torne alguém impossível de corromper. E quanto mais silenciosa ela é, mais sólida se torna. Porque essa glória não vive de reconhecimento, ela vive de verdade. E onde há verdade, há poder. Um poder que não pode ser comprado, corrompido ou fingido. Apenas construído, pouco a pouco, no silêncio das suas escolhas mais solitárias. Não é o brilho que define um homem. É o peso das suas escolhas quando ninguém está por perto. É o que ele faz no escuro, que define quem ele é quando a luz finalmente chega. Lição 6. A coragem de não mostrar. Em tempos em que tudo precisa ser mostrado, compartilhar tornou-se compulsão. Vivemos a era da exposição. Cada treino documentado, cada livro exibido, cada sacrifício transformado em conteúdo. Mas há uma coragem rara, quase esquecida, na arte de não mostrar. Na decisão de guardar para si aquilo que é sagrado. De proteger o esforço como quem protege uma chama frágil do vento da vaidade. O estoico sabe que mostrar demais enfraquece. Quando se fala antes da hora, a energia se dispersa. Quando se exigue o processo, parte da força se perde. Há um poder invisível em cultivar silêncio em meio à tentação de ser visto. Sêneca advertia: a alma que se entrega demais ao exterior, perde o domínio de si. E essa é a tragédia de muitos. Vivem para serem percebidos, e deixam de ser autênticos. Abrem mão da essência para sustentar uma imagem. Mas a imagem exige máscara. E toda máscara, com o tempo, sufoca. Não mostrar a resistência. Não divulgar a disciplina. É a prova de que você não precisa ser aplaudido para continuar. Porque a vitória que se solidifica em silêncio carrega dentro de si uma força que nenhuma exposição pode simular. E, no fim, quando tudo passar, os que falaram demais terão apenas palavras. Mas os que calaram e construíram terão estrutura. A coragem de não mostrar é um sinal de maturidade. É saber que nem tudo que é verdadeiro precisa ser público. É compreender que quanto mais íntima é a transformação, mais perigoso é expô-la antes do tempo. Porque aquilo que ainda está criando raízes não deve ser arrancado da terra só para ser exibido. Marco Aurélio escreveu para si, não para o mundo. E foi nesse anonimato voluntário que moldou um império interior. Hoje, suas palavras ecoam justamente porque não foram escritas para agradar, mas para alinhar. Alinhar pensamentos, emoções, escolhas, em silêncio. É preciso força para calar o impulso de mostrar. É preciso coragem para guardar uma conquista só para si. E é preciso sabedoria para entender que o valor da jornada não está no aplauso, mas do quanto ela molda quem você se torna. Se este vídeo está acendendo algo dentro de você, não deixe essa chama se apagar. Curta agora mesmo, compartilhe com alguém que está travando batalhas silenciosas, e comente o que dentro de você está sendo reconstruído. Porque cada palavra dita aqui não é entretenimento, é ferramenta. É espelho. É espada. Inscreva-se no canal Sentinela Estoico se você acredita que a verdadeira transformação não precisa de palco, apenas de coragem. Coragem para calar. Para continuar. Para se tornar inabalável, no escuro. Você não está sozinho. E sua força silenciosa vale mais do que 1000 ruídos vazios. Lição 7. O valor da solidão escolhida. Existe uma solidão que destrói, mas há outra que liberta. A primeira é o abandono involuntário, a ausência de conexão. Mas a segunda, a que o estoico escolhe, é sagrada. É a decisão consciente de se afastar do ruído, das comparações, da constante exigência de aprovação. É quando o homem se recolhe não por fraqueza, mas por força. Para ouvir o que só pode ser escutado no silêncio, a própria consciência. Nessa solidão escolhida, nascem as maiores revelações.
É nela que você se confronta. Sem máscaras, sem distrações, sem desculpas. Ali, o espelho não perdoa, mas também não mente. Sêneca dizia: se você está em companhia de si mesmo, nunca estará sozinho. E essa é a essência da solitude estoica: tornar-se boa companhia para si mesmo. Ser alguém que pode ficar consigo em silêncio, ainda assim, sentir paz. Porque quem busca incessantemente distração está tentando fugir de algo que precisa enfrentar. A solidão escolhida não é fuga, é retorno. Retorno à essência, ao propósito, ao que realmente importa. E só quem aprende a permanecer consigo mesmo pode, de fato, se tornar íntegro. Porque a integridade não se constrói no barulho da aprovação, mas da quietude da introspecção. Na solitude, você começa a distinguir o que é seu do que o mundo plantou em você. Separar os desejos verdadeiros das ilusões herdadas. Descobrir que muitas das suas ambições foram impostas, não escolhidas. E que, na verdade, você precisa de menos e de mais verdade. O estoico não teme a solidão. Ele a busca como quem retorna ao templo. Lá, ele realinha seus valores, reforça sua disciplina e encontra a si mesmo, não como um personagem, mas como raiz. A solidão não é o fim da jornada. É o laboratório da transformação. Porque quem aprende a ficar só, aprende a não depender. E quem não depende, finalmente, é livre. Lição 8. Quando o mundo não precisa saber. Existe uma profundidade que só pode ser alcançada quando você para de explicar. Quando você não precisa mais justificar suas escolhas, nem defender sua rotina. Quando você abandona a ânsia de convencer e abraça o poder de simplesmente viver, com firmeza, sem ruído, sem permissão alheia. O estoico entende que o mundo não precisa saber. Não precisa saber quantas dores ele superou. Quantas tentações resistiu. Quantas vezes quis desistir, mas não desistiu. Porque a validação do mundo é frágil, passageira, manipulável. Mas a convicção interior, essa ninguém pode tirar. Epicteto escreveu: não se preocupe com o que os outros pensam de você. Preocupe-se com o que você pensa de si mesmo. E essa é a liberdade mais poderosa que um homem pode alcançar. Há de não ser refém das opiniões, nem dos olhares. Você não deve nada ao espetáculo. Não precisa explicar por que se cala. Nem justificar por que mudou. O mundo julga porque não entende. E o estoico não vive para ser entendido, vive para ser inteiro. Quanto mais silencioso você se torna, mais você escuta. Mais ouve seus próprios impulsos, seus vícios disfarçados, suas carências escondidas sob a máscara da produtividade. E, ouvindo, você começa a dominar. Porque só pode comandar aquilo que conhece profundamente. Quando você para de anunciar seus passos, o caminho se torna mais leve. A jornada mais íntima. E cada conquista passa a ter valor não pelo impacto externo, mas pela integridade com que foi alcançada. Mostrar é fácil. Esconder exige força. Ficar em silêncio enquanto constrói algo imenso dentro de si é sinal de poder. E o verdadeiro poder é calado, contido, sereno. O mundo não precisa saber. Porque a vida verdadeira não se vive para os olhos alheios, mas para a consciência tranquila. Para a alma firme. Para a paz que só existe onde há coerência. No fim, o que você constrói em silêncio é o que permanece em pé, quando o barulho do mundo desmorona. Lição 9. O silêncio como armadura. O silêncio não é ausência. É presença elevada. É a escolha consciente de não reagir ao que é pequeno, de não se envolver com o que é raso, de não gastar energia com o que não constrói. É uma armadura invisível que o estoico veste todos os dias, não para se esconder, mas para se proteger do desperdício. Num mundo onde todos gritam para serem ouvidos, o silêncio se torna insurreição. Ele é a negação do impulso. É o domínio da mente sobre a língua, da razão sobre o ego. E é justamente por isso que é tão poderoso, porque exige força interior. Marco Aurélio escreveu: a melhor resposta à raiva é o silêncio. E isso vale para a raiva dos outros e, sobretudo, para a sua. Quando você escolhe o silêncio,
Você se recusa a ser puxado para o campo de batalha do outro. Você não devolve ofensa. Não reage à provocação. Não se rebaixa para disputar espaço com quem ainda está preso à vaidade. Isso não é fraqueza, é domínio. É a coragem de manter-se inteiro enquanto o outro se perde na necessidade de vencer discussões. É a inteligência de saber que não há vitória em provar algo para quem já fechou os ouvidos. O silêncio se torna escudo, mas também espada. Porque corta a expectativa alheia. Fere o orgulho de quem esperava conflito. E constrói ao seu redor uma muralha de equilíbrio, onde ninguém toca, onde nada te arrasta. O estoico que cala não é apático. Ele está alerta. Observando, digerindo, decidindo com calma. Porque ele não é escravo da resposta rápida, ele é senhor da ação certa. Esse silêncio é frio por fora, mas fervente por dentro. Ele pulsa com dignidade, com coragem, com autocontrole. E, mais do que tudo, com paz. Aquele que domina o próprio silêncio carrega uma força que desconcerta. Porque sua presença comunica o que palavras não alcançam. Ele não precisa vencer no grito, ele vence na consistência. E quando todos esperam ruído, ele responde com presença. Com postura. Com uma firmeza que cala até os que mais falam. No final, o que mais enfurece o mundo barulhento é alguém que permanece calado e inabalável. Lição 10. O hábito de ficar em pé quando tudo pede que você caia. Há momentos em que tudo parece conspirar contra você. Circunstâncias apertam. Pessoas decepcionam. O cansaço aperta como uma corrente invisível nos ombros. E o pensamento surge: talvez eu devesse parar. Mas o estoico, mesmo nesse abismo, escolhe ficar em pé. Não por orgulho. Não por teimosia. Mas por princípio. Porque entende que cair é natural. O que importa é não permanecer no chão. Cada queda é uma oportunidade de reafirmar a escolha de continuar. De provar para si mesmo que a força não está em nunca tropeçar, mas em sempre se reerguer com mais convicção do que antes. Sêneca dizia: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. E o estoico sabe. Mesmo quando o mundo tenta confundir, ele se âncora. Mesmo quando tudo desmorona, ele silencia, respira, observa. E levanta. Quando tudo grita para que você desista, o estoico faz o contrário. Ele ajusta a postura. Endurece o olhar. E segue. Porque ele aprendeu a não depender do ambiente para agir com retidão. Ele age certo, porque é o certo. Mesmo quando ninguém vê. Mesmo quando ninguém entende. Mesmo quando tudo dentro dele está de fuga. Essa firmeza silenciosa se transforma em hábito. Um hábito de se levantar. De se reconstruir. De manter os princípios mesmo ferido, mesmo confuso, mesmo só. A vida o testará com silêncios prolongados. Com desertos. Com dias em que não haverá nenhuma prova de que você está avançando. Mas é justamente aí que se mede um homem. Não quando tudo flui, mas quando tudo pesa. E mesmo assim ele caminha. A diferença entre os que vencem e os que desistem raramente está na sorte. Está na persistência. Na paciência. Na decisão de continuar mesmo quando o ânimo evapora. Ficar em pé, nesse mundo que vive caindo, é uma revolução silenciosa. É um voto diário de integridade. E quem pratica isso, dia após dia, constrói não apenas resiliência, constrói grandeza. Uma grandeza que não depende de vitórias externas, mas da lealdade inabalável a si mesmo. Lição 11. A vitória que não faz barulho. A verdadeira vitória não chega com aplausos. Ela não exige troféus, não brilha sob luzes artificiais, não precisa de narração. Ela é silenciosa e, por isso, mais poderosa. Porque acontece por dentro. Acontece no momento em que você domina um impulso. Vence uma tentação. Supera a si mesmo, sem que ninguém veja. O estoico sabe, a vitória que realmente transforma é aquela que muda quem você é, não como você é percebido. Ela não depende de méritos visíveis, mas de coerência invisível.
Ela não se exibe, ela se sustenta. Marco Aurélio escreveu: "O homem é aquilo que ele faz quando ninguém está olhando." Essa frase não é metáfora, é sentença. É a lembrança de que caráter não se mostra, se vive. E a vitória mais sólida é aquela que ninguém precisa reconhecer para que ela tenha valor. A vitória que não faz barulho é a mais difícil de conquistar. Porque não há testemunhas para validar, nem plateia para incentivar. Ela exige que você seja o seu próprio juiz, seu próprio treinador, seu próprio adversário. Ela acontece na arena interna onde não há torcida, só verdade. É aquela vez em que você poderia ter mentido, mas escolheu a verdade. Aquele instante em que ceder parecia fácil, mas você permaneceu firme. Aquela noite em que tudo em você pediu descanso, e você continuou. Essas são as vitórias que constroem algo eterno, integridade. Enquanto o mundo aplaude conquistas superficiais, o estoico cultiva raízes. Raízes que não aparecem, mas sustentam tudo. E é por isso que sua vitória não é passageira, ela se transforma em estrutura. Não há brilho mais forte do que aquele que não precisa de luz. Não há conquista mais sólida do que aquela que você alcança em silêncio. E que te transforma de dentro para fora, sem que ninguém precise saber. Essa é a vitória que molda um homem inabalável. Lição 12: o silêncio como testemunha final. No fim, não serão os discursos que definirão quem você foi. Não serão os posts, as imagens, nem as declarações emocionadas. Será o que ficou de pé quando tudo desabou. Será o que você sustentou quando ninguém acreditava. Será o silêncio, não como omissão, mas como testemunho. O silêncio lembrará dos dias em que você agiu sem motivação. Dos momentos em que resistiu sem plateia. Das escolhas que ninguém viu, mas que alteraram o curso da sua vida. Ele será o eco mudo da sua disciplina. A marca invisível das vezes em que você não cedeu, mesmo sangrando por dentro. Marco Aurélio não procurou deixar um legado. Ele procurou viver com retidão. E, por isso, deixou um legado. Esse é o paradoxo do estoico. Ao abandonar a necessidade de ser lembrado, ele se torna inesquecível. Porque viveu o essencial. Porque resistiu ao desejo de impressionar. Porque fez da integridade um hábito, e da virtude, sua única fama. A história valoriza o barulho. Mas a existência é sustentada pelos que não precisaram de palco. Por aqueles que, mesmo esquecidos pelo mundo, mantiveram a alma inteira. Sem desvio. Sem concessão. Esses são os homens que o tempo não apaga. Porque não dependeram de tempo algum para serem o que eram. Foram o que precisavam ser, mesmo que ninguém visse. Mesmo que ninguém compreendesse. Você não precisa provar nada. Nem explicar, nem convencer. Você precisa apenas ser. Ser aquilo que acredita, dia após dia, na presença e na ausência, no ruído e no silêncio. Porque, no fim, só o silêncio sabe tudo o que você suportou. Só ele conhece as batalhas que ninguém viu. E só ele é capaz de testemunhar a grandeza de quem escolheu vencer. Sem fazer barulho. Se este vídeo falou com você em algum lugar que ninguém vê, manifeste isso com uma ação silenciosa, mas poderosa. Comente aqui embaixo: eu escolho vencer em silêncio. Essa frase não é apenas um gesto, é uma decisão. Uma renúncia ao ruído. Um pacto com a sua força interior. Um lembrete diário de que você não precisa ser visto para ser vitorioso. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que está travando uma guerra sem plateia, e inscreva-se no canal Sentinela Estoico. Aqui, não seguimos tendências, seguimos princípios. Não buscamos fama, buscamos virtude. Cada vídeo é uma tocha acesa na escuridão. Uma pedra colocada no caminho da sua fortaleza interior. Até o próximo vídeo.